Neste vídeo pretendo apresentar a configuração da tarefa de CDC do SSIS. Neste momento estou aqui a projetar o SQL Server, onde criei uma base de dados específica, o exemplo CDC. Estou aqui a replicar também as tabelas que foram utilizadas, inclusive na aula, como exemplo, neste caso, para suportar o CDC. Acabei de criar a tabela People, que é uma réplica da tabela People da base de dados Worldwide Importers. Acabei agora de fazer a inserção também de dados a partir da base de dados do Worldwide Importers e agora estou a criar uma tabela da área de retenção que vai receber apenas os atributos que me interessam da tabela People para no fundo ficar na área de staging. Para que seja possível utilizar a tarefa ou mecanismo de CDC do SSIS, estamos neste momento a configurar as tabelas para suportar este mecanismo de CDC. Este comando, os comandos que estão a ver neste momento a ser executados permitem visualizar se o CDC está ou não ativo, e se não está ativo permite-nos ativar essa funcionalidade. Também é necessário ter o SQL Server Agent a executar. Neste caso temos que ir aos serviços do SQL Server iniciar, basicamente um componente responsável por fazer a gestão deste mecanismo. Depois de ativado, podemos então utilizar este mecanismo de CDC através da tarefa CDC Control Task do SSIS. Vamos criar aqui um package com o objetivo de suportar o povoamento inicial, neste caso da tabela de staging referente ao People. Estou aqui a configurar a tarefa CDC Control Task. Neste momento temos que a configurar com uma ligação à base de dados, neste caso será a base de dados de exemplo CDC, que contém a tabela People, que é uma referência à tabela operacional. Estamos neste momento também a iniciar aqui, portanto, temos que iniciar o evento dizendo que este é o primeiro carregamento, ou marcação do início do primeiro carregamento. Temos que também usar aqui uma variável do SSIS para guardar os estados e também uma tabela de controle de estados que é automaticamente gerada aqui pelo SSIS, gera aqui o SQL, podemos simplesmente executar e ficamos com o registro do início do povoamento inicial. De seguida, será também necessário marcar o fim do povoamento inicial. Por isso é que também já arrastei uma tarefa CDC Control Task 1, neste momento tenho um nome provisório e que será utilizada para marcar ou sinalizar o final da operação de CDC, pelo menos no que diz respeito ao carregamento inicial. A configuração é feita de forma muito semelhante, iniciando aqui o editor de configurações, marcando com o respectivo evento, neste caso o mark initial load end. Usamos a mesma variável de estados, a mesma tabela de controle de estados e utilizamos agora um data flow, que é para incluirmos aqui as tarefas necessárias para migrarmos os dados, neste caso da tabela que representa a fonte operacional, para a área de staging. Para isso vamos utilizar duas OLEDB connections, uma input e outra output, sobre a tabela respectiva, que neste caso será a fonte a tabela People e o destino a DSA People. Como podemos ver, temos alguns dados. E agora vamos sinalizar, ou pelo menos configurar a tabela de destino, que será, neste caso, a DSA People. É também importante incluirmos aqui uma outra tarefa, uma coluna derivada, que basicamente vai incluir um valor constante, indicando que todos os registros que estamos a extrair da tabela operacional sofreram uma inserção. Neste caso trata-se de um povoamento inicial, portanto vamos marcar a coluna action como sendo um valor insert,
fazemos aqui a correspondência e podemos executar o package para ele poder fazer o povoamento inicial. Irá extrair todos os registros da fonte, irá carregar, como podem ver, a área de retenção. Neste caso, a tabela DSA People. Podemos também observar que a tabela CDC, neste caso CDC States, contém já a marcação, uma marcação que não é legível, mas que permite ao SSIS perceber que já foi feito o povoamento inicial. Neste momento vamos também realizar algumas alterações à tabela. Neste caso vamos fazer um update, neste caso aleatório, pode ser o primeiro registro. Vamos também eliminar um registro da fonte e vamos também adicionar um novo registro, neste caso utilizando um script de inserção. Agora vamos criar aqui um novo package, especialmente orientado para suportar o povoamento incremental. Neste novo package vamos aqui acrescentar um sequence container para agrupar as tarefas associadas aqui ao povoamento incremental. Vamos novamente utilizar a tarefa de CDC, mas antes disso vamos criar aqui um Execute SQL Task, basicamente aqui uma tarefa de suporte que nos permite limpar os dados da área de retenção em cada um dos processos de povoamento que decorrerem. Portanto, antes de colocarmos os registros novos, alterados e eliminados da tabela People na Staging Area, vamos eliminar os dados que estavam previamente armazenados. Há a questão aqui relacionada com a preservação dos dados de correspondência entre a Business Key e a Surrogate Key. Isso falaremos noutra aula. Mas para já vamos aqui eliminar, portanto, através de um script delete from dsa.people, os dados da Staging Area. Vamos acrescentar aqui uma tarefa, o CDC Control Task, novamente. Desta feita vamos configurar de forma diferente, utilizando a mesma ligação e configurando neste caso a tarefa com o Get Processing Range, que agora muda a forma como o CDC interpreta os registros que são extraídos. Vamos também acrescentar aqui o Dataflow que agora irá posteriormente utilizar um CDC Splitter para identificar o tipo de ações realizadas na fonte. Neste caso, vamos ainda acrescentar um outro CDC Control Task para sinalizar o fim do Processing Range. No contexto do Dataflow, vamos utilizar tarefas específicas do CDC, que também são aplicáveis, CDC Source e CDC Splitter. Neste caso, no CDC Source, vamos identificar a tabela People como sendo a fonte para trabalhar com este tipo de tabelas. Portanto, é a tabela que nós configuramos desde o início como sendo a tabela com um mecanismo de CDC ativo. De seguida, vamos utilizar o CDC Splitter, que automaticamente identifica o tipo de operações que foram realizadas em cada um dos registros, que foram de alguma forma alterados ou inseridos. À semelhança do que fizemos no povoamento inicial, vamos criar aqui 3 novas colunas. Reparem que do CDC Splitter irão ser iniciados 3 fluxos, um para os registros inseridos, outro para os registros atualizados, outro para os registros eliminados. Aqui acrescentamos para cada um desses fluxos uma nova coluna com a respectiva identificação da operação e no final iremos, após termos estas 3 colunas, de seguida vamos criar 3 novas tarefas, neste caso 3 OLE DB Destination, que serão responsáveis por carregar os dados
de cada um dos fluxos emitidos pela tarefa CDC Splitter na tabela que se encontra na área de retenção. Executando o processo, podemos ver que tudo decorreu normalmente. Analisando os dados que estão presentes neste momento na área de retenção, podemos verificar que foram